Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um vídeo para o projeto Junho Encantado. Esta semana, como vocês sabiam, era a semana do Aladino. Eu li o conto e vi o filme e por isso vamos falar um pouquinho do que é que eu achei deste conto e deste filme. Começando então pelo conto. O conto do Aladino é um conto tradicional árabe. Originalmente ele chamava-se Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e pertencia a uma coletânea de contos árabes que se chamavam As Mil e Uma Noites. Não sabe ao certo quem é o autor deste conto, sabe só que é um conto tradicional, mas quem fez a tradução e a junção maioritariamente destes contos foi um escritor francês que se chamava Antoine Gouland e que ouviu esta história em 1704 do Alepo, acho que é assim o nome do senhor Alepo. Ele ouviu a história e incorporou-a nos contos das Mil e Uma Noites. Para quem não conhece o conto, para quem não conhece a história do filme do Aladino, o conto conta a história de um rapaz que se chamava Aladino, ou Aladim, e que vivia na China. Originalmente este conto passa-se na China. Ele era um menino, ele não era de uma família rica, os pais não eram ricos, e o pai tinha uma loja de tecidos. E ao longo do tempo em que o Aladino ia começando a crescer, ele decidiu ensinar ao Aladino o ofício da venda dos tecidos. O ofício do pai. Só que o Aladino era um menino muito mimado, apesar de eles não serem uma família rica. Ele era um menino muito mimado e não quis aprender o ofício do pai e só queria andar na rua a brincar com os amigos. Houve um dia em que o pai morreu e o Aladino decidiu mesmo começar a andar mesmo fora de casa, sair, não ligava à mãe, não ligava a nada, e a mãe acabou por ter que vender a loja e ficar com o dinheiro da loja porque ela também não exercia aquela profissão e o filho também não queria exercer aquela profissão. Houve um dia quando o Aladino estava a brincar na rua e aproximou-se dele um homem que era um mágico africano e que se intitulou tio dele porque era irmão do pai. Ele ao princípio ficou um pouco espantado porque nunca tinha ouvido falar da existência de algum tio, de algum irmão do pai. Só que como ele lhe ofereceu ouro, ele ofereceu-lhe logo ali dinheiro e disse que ao outro dia ia visitar a mãe dele, ele ficou mais descansado e acreditou que aquele era mesmo tio dele. Depois ele foi para casa, perguntou à mãe se ele tinha algum tio e a mãe disse-lhe que não tinha conhecimento de um tio. Sabia que existia um homem, mas acho que já tinha morrido e portanto não existia nenhum tio. Mas quando ele lhe disse que ele lhe tinha oferecido dinheiro, ela ficou um pouco mais... pensou que seria verdade a história de que existia aquele tio. Ao outro dia o tio efetivamente apareceu na casa e toda a história que ele inventou à volta para se intitular irmão do pai fez com que tanto a mãe e o Aladino acreditassem piamente que ele era irmão do pai do Aladino. E até quando depois ele perguntou se o Aladino tinha alguma profissão e a mãe disse-lhe que não ele não tinha aprendido nem a profissão do pai, nem nada disso, ele pôs prontamente a ensinar-lhe uma profissão. E assim levou ao outro dia, disse-lhe que queria abrir uma loja e que o Aladino iria escolher qual iria ser o produto que ele queria vender. E ao outro dia levou-o ao mercado, vestiu muito bem e mostrou-lhe o mercado, mas disse-lhe que para ele lhe fazer aquilo tudo, ele lhe tinha que lhe fazer um favor. O favor era, eles iam até uma cave, um local que tinha uma cave, e nessa cave estava uma lâmpada mágica escondida. Porque o intuito desse senhor era, porque ele não era nada tio dele, o intuito era que fosse o Aladino a ir à cave buscar aquela lâmpada, porque ele não podia lá ir, tinha que ser alguém mesmo de lá. E ele disse-lhe, vais lá dentro e buscas a lâmpada, e depois de me dares a lâmpada, tudo o que tu quiseres que esteja lá dentro, porque aquilo era uma cave com um tesouro, é teu. Antes dele descer à cave, esse mágico oferece-lhe, dá ao Aladino um anel para ele se proteger, porque supostamente se ele tocar nas paredes da cave, ele morreria, então ele leva um anel para se proteger. E então ele vai, busca a lâmpada, traz também alguma coisa para ele. E quando ele quer sair, o mago não o ajuda a sair sem que ele lhe dê a lâmpada mágica e ele acaba por perceber que há ali qualquer coisa de estranho e naquele tumulto todo o Aladino acaba por ficar preso dentro da cave com a lâmpada e o mágico cá fora. Passam-se 2 dias sem que o Aladino perceba como é que pode sair daquela cave e ele até pensa que já vai morrer ali,
Quando ele está lá tão entediado, começa a mexer no anel, a esfregar o anel, e sai um mágico, um gênio do anel, que é o gênio do anel, que só responde a quem tem o anel no dedo. E o pedido dele é que saia daquela caverna, daquela cave. O desejo é-lhe concedido e ele acaba por sair da cave. Quando ele chega à casa, a mãe já estava muito triste porque pensava que nunca mais o iria ver, que ele já tinha morrido, e ele diz-lhe que não, que conseguiu sair da cave com o gênio do anel. Como eles são pobres, eles não têm nada a comer, o Aladino começa a pensar em vender a lâmpada mágica para arranjar algum dinheiro, porque como eles olham para a lâmpada e veem que a lâmpada é valiosa, decidem vender a lâmpada. Quando a mãe diz-lhe, não vais vender a lâmpada sem a limpares, porque se a limpares ela dará muito mais dinheiro, e quando ela vai esfregar a lâmpada, um gênio da lâmpada sai. E então, a partir daí, o Aladino começa a pedir desejos à lâmpada. Um dos desejos que ele lhe pede é comida, e o gênio concede-lhe 12 pratos de comida. Quando a comida acaba, o Aladino olha para os pratos que o gênio lhe deu e vê que eles têm algum valor e decide começar a vender os pratos no mercado em troca de dinheiro. Um dia, no mercado, é anunciada a presença da princesa e que todos deveriam fechar as lojas e ir para casa porque eles não podem ver a princesa. Só que o Aladino é um pouco curioso e decide espreitar a princesa e acaba por ver a princesa e se apaixonar pela princesa. E então ele decide chegar a casa, ele quando vai para casa decide pedir à mãe para que ela vá ao sultão pedir a mão da princesa para ele. A mãe ao início fica um pouco reticente porque como eles são pobres, não têm nada para oferecer, não são ricos, mas ela acaba por aceder ao desejo do filho e vai ter com o sultão e pede-lhe, leva o pouco tesouro que eles têm, o pouco ouro que eles têm e entrega ao sultão como ofrenda e pede-lhe a mão da princesa. O sultão acaba por aceitar dar-lhe a mão da princesa ao Aladino, só que com a condição de que ele tem que esperar 3 meses para ter a mão da princesa. E ele tudo bem, aceita os 3 meses e espera. Passados 2 meses, a mãe, quando está a ir ao mercado, ouve que a princesa está para se casar e a mãe acorre a casa para avisar o Aladino de que o sultão não cumpriu com a palavra dele. Nessa noite, o Aladino decide pedir um desejo ao gênio, que é que ele traga a princesa até a casa dele, assim de uma forma inesperada, e isso acaba por acontecer 2 noites, ele acaba por como que ir retirar a princesa ao palácio para vir passar a noite com ele, só que o sultão acaba por descobrir e isso acaba por ficar sem efeito. E então, passados os 3 meses, efetivamente, a mãe do Aladino regressa ao palácio para perceber se a proposta ainda está de pé. E o sultão diz-lhe que sim, que a proposta ainda está de pé, apenas se o Aladino lhe trouxer ouro, ele fosse um príncipe, não é? Quando a mãe regressa à casa e lhe diz aquilo, o Aladino esfrega outra vez a lâmpada e pede mais um desejo ao gênio, que ele lhe transforme em príncipe, que o vista como um príncipe e que lhe dê ouro para que ele possa ir conquistar a mão da princesa. Efetivamente, quando ele lhe aparece lá no palácio, vestido a príncipe com ouro, o sultão acaba por lhe dar a mão da princesa e eles casam-se. Mas a história não termina aqui. Enquanto o Aladino se torna lá o sultão do sítio, ele ainda vai passar por 2 provações. Nesta história original, aquele mágico africano que inicialmente entra na história, ele regressa, depois que o Aladino já é sultão, como um velho mercador que troca lâmpadas velhas por novas. E ele acaba por ir trocar a lâmpada que o Aladino tem, que é a lâmpada com o gênio, e acaba por pedir um desejo, lá o mágico africano acaba por pedir um desejo ao gênio, e o pedido que ele lhe pede é levar o palácio que eles têm para outro sítio, lá para a África. Nesta história, o Aladino, como ainda tem o anel, ele volta a pedir um desejo ao mágico, ao gênio do anel, e para lhe voltar a levar o palácio para o sítio original. Nessa primeira provação, o Aladino acaba por matar o mágico, e pensando que tudo estava acabado, regressam à sua vida normal. Só que temos depois o irmão desse mágico, acaba por ir retornar ao palácio para vingar a morte do irmão, que mata uma velha e utiliza as roupas velhas da velha para entrar dentro do palácio, enganando a princesa. Intromete-se, só que depois o gênio avisa o Aladino de que quem é que ele é, e ele acaba por matar o velho e acabam por viver felizes para sempre. Esta é a história original dos Contos das Mil e Uma Noites.
que eu gostei da história. A história é bastante comprida, é um dos contos mais compridos que existem, do que eu li até agora, não é? E acho que dos que eu vou ler até ao final deste mês do Junho Encantado. É o conto maior, é o conto que tem mais história em si. Mas eu gostei muito de ler a história, achei a história bastante engraçada. E eu nunca tinha visto o filme da Disney, eu não vi nenhum dos filmes que vou ver este mês. E quando eu comecei a ler, mas por pouco que eu tinha conhecimento da história do filme, quando eu comecei a ler a história eu pensei, a história da Disney acho que é bastante diferente. Ao que eu estava redondamente enganada e por isso gostei bastante de ler esta história. Achei bastante engraçada e original. Não estava à espera que fosse assim, até porque depois quando fui ver o filme percebi que a história era bastante parecida. E então, contando agora um bocadinho da história do filme. O filme é bastante parecido com esta história, a linha base, a linha original está toda lá, um pouco diferente, mas maioritariamente ela está lá. Efetivamente o Aladino, na história do filme, o Aladino não desaparece com os pais, ele é apenas um menino de rua que rouba para comer e que vive acompanhado do seu macaco. Esta é a história inicial. E ao mesmo tempo vamos conhecer a princesa que vive oprimida dentro do palácio com o seu pai sultão e um conselheiro que é o Rajar do pai, que é o que faz o mal lá todo. Esse Rajar é o que é na história original um mágico africano. É uma das grandes diferenças entre as duas histórias, porque o Rajar já está efetivamente na história, não é uma pessoa que vem de fora e que aparece. A princesa vive oprimida porque ela tem que casar com um príncipe. A lei manda que ela case com um príncipe, só que ela ainda não conheceu o príncipe por quem ela se vai apaixonar e ela quer casar mesmo por amor, ela não quer casar por obrigação. Ela um dia decide fugir do palácio e quando vai ao mercado para tentar ajudar um menino que está cheio de fome e dá-lhe uma maçã, ela acaba por se meter numa embrulhada e o Aladino é que acaba por a salvar dessa embrulhada. E eles acabam por se conhecer e entre eles vai nascer ali uma coisinha qualquer. O Rajar, com a intenção de ir procurar a lâmpada mágica, que ele sabe qual é o sítio da lâmpada mágica, só que ele não pode entrar na lâmpada mágica, tal como o mágico africano na história original não podia entrar na cave para ir buscar a lâmpada mágica. Ele descobre que quem pode entrar dentro da cave é o Aladino. E então mandam os guardas irem buscar o Aladino no momento em que ele e a Jasmine, que é a princesa, estão lá no sítio deles. E ela acaba por dizer que é princesa e ele percebe que ela é a princesa e ele vai preso. Enquanto ele está preso, há um velho que aparece na cave onde ele está preso e que lhe diz que o pode ajudar se ele for buscar uma lâmpada mágica à tal cave. É aqui que aparece a história do velho, que no conto só aparece no final, mais para o final. Estão a perceber? A Disney acabou por misturar um pouco a história ali e tornar uma história única. Ele efetivamente vai lá à cave. Ele leva o anel, como na história original, só que o anel aqui não é tão importante como na história original. Ele vai à cave e é lá que ele conhece o tapete voador, que na história original eu não me lembro de ter lido, e se li já foi um pouco por alto e não estava. Mas ele encontra o tapete voador que o ajuda a encontrar a lâmpada mágica. Quando ele está para ir buscar a lâmpada mágica, o macaco toca no tesouro proibido que lá existe na cave, que era a única coisa que eles não podiam tocar, era no tesouro proibido, que é um diamante, uma pedra preciosa gigante. Quando ele toca na pedra preciosa, a cave começa-se a fechar em si e eles ficam presos lá dentro com a lâmpada mágica. Quando eles estão lá com a lâmpada mágica, o Aladino acaba por esfregar a lâmpada e o gênio sai. Devo confessar que a parte do gênio da lâmpada foi a parte que eu mais gostei em todo o filme, porque são partes hilariantes. Eu acho que a Disney esteve muito bem neste filme com a parte do gênio. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? What's your name? Aladdin. Aladdin. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Laddie? Sounds like, here, boy. Come on, Laddie. Massive. The phone contains... People often imitated. But never duplicated. Duplicated. Genie of the lamp. Right here, direct from the lamp.
right here for your very much wish fulfillment. I don't think you quite realize what you've got here. So why don't you just ruminate whilst I illuminate the possibilities? Well, Alibaba had them 40 thieves. Scheherazade had 1,000 tales. But master, you in luck, 'cause up your sleeve. Ele tirou o gênio da lâmpada da lâmpada e o gênio diz-lhe que lhe vai conceder 3 desejos, mas que há algumas coisas que ele não pode pedir, como para matar pessoas, como para ressuscitar os mortos ou como para fazer com que alguém se apaixone por ele. Após isso, o Aladino tenta ludibriar o gênio, dizendo que quer sair da cave, mas que não sabe se ele é capaz de os tirar da cave, e o gênio, enfurecido, tira-os da cave e diz que lhe concedeu um desejo, mas o Aladino diz-lhe que ele não lhe pediu um desejo, ele é que o concedeu por ele próprio, mantendo assim os 3 desejos para ele. Ele vai então pedir ao gênio da lâmpada que o transforme em príncipe, para que ele possa ir casar com a princesa. E ele efetivamente vai ter com a princesa, só que ele não se intitula como Aladino, mas sim como Príncipe Ali, e ela pensa que é mais um príncipe, mas depois ele vai buscá-la para irem passear os dois no tapete e ela acaba por descobrir que é o Aladino e pronto, vai-se desenrolar a história. Depois o Rajar rouba a lâmpada, faz aquela coisa toda da troca das casas, de sítio. A história em si, do filme e do conto, são bastante parecidas, mesmo muito parecidas, à exceção de alguns pormenores, não é? Que foram modificando para que o filme tivesse um quê mais diferente, mas achei as histórias, tanto do filme como do conto, muito parecidas. E devo dizer que o filme do Aladino, entrou para o meu top de filmes favoritos da Disney, porque eu adorei simplesmente este filme. Adorei, eu não conhecia o filme, mas adorei tudo. Eu sempre tive uma queda especial para coisas mais exóticas, as músicas, aqueles sítios, os trajes, essas coisas. Eu gosto muito desse tipo de coisas e este filme ganha em tudo: banda sonora, história, forma como contaram a história, forma como colocaram a comédia dentro da história, com o macaco, com o gênio da lâmpada. A forma como colocaram o romance, que não é tão imediato como noutros filmes, é um pouco mais lento, e depois, para mim, a forma como colocaram o Rajar, claro, a fazer o mal e a perpetuar aquele mal, mas também a forma como colocaram a amizade entre o gênio da lâmpada e o Aladino, que foi para mim uma das coisas mais espetaculares daquilo tudo, porque a minha personagem preferida foi o gênio da lâmpada. Adorei simplesmente, o filme em si está muito bem conseguido. Eu não disse, mas o filme, agora voltando aqui um pouco atrás, o filme foi feito em 1992, um ano depois de eu ter nascido, e é o 31º filme da Disney, por isso eu não disse no início, mas digo agora, e para mim adorei simplesmente o filme, foi assim uma coisa muito boa. Espero que tenham gostado deste vídeo. O conto e o filme para a semana vai ser A da Bela e o Monstro. Digam em baixo qual é o vosso filme favorito da Disney, agora que eu descobri um dos meus favoritos da Disney. Digam-me em baixo qual é o vosso filme favorito, se vocês gostam tanto do Aladino como eu gostei. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto, subscrevam aqui o canal para estar sempre a par de todas as novidades. E é isso, um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!